Olá! É uma alegria ter você aqui, dedicando este momento para a leitura diária da Palavra de Deus. Antes de começarmos, quero fazer um convite especial. Participe do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você terá acesso diariamente aos livros de leitura do dia. Para acompanhar de forma organizada, enquetes interativas para refletirmos juntos sobre as leituras, e uma arte especial para você compartilhar nas suas redes sociais e inspirar outras pessoas. O link para entrar no grupo está na descrição deste vídeo. E se você ainda não baixou o Plano de Leitura Bíblica 2025, acesse o nosso site www.emetzoe.com e garanta já o seu. Não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Vamos juntos nessa jornada com a Palavra de Deus. Fique agora com a leitura de hoje. Juízes capítulos 4, 5, 6 e 7. Juízes capítulo 4. Débora e Baraque. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinuão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quisson, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: Está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Sísera que Baraque, filho de Abinuão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e os fez ir de Arosete-Agogim até o rio Quisson. Então Débora disse a Baraque: Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Agogim. Todo o exército de Sísera foi destruído, ninguém escapou. Porém Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Sísera. Ele disse: Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete, e Sísera pediu a ela: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo, e ele disse: Fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando.
Então Baraque foi com ela e encontrou Sísera no chão, morto, com uma estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele. Juízes capítulo 5. A canção de Débora e Baraque. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses, e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumentos brancos sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para suas cidades. Levante-se, Débora, levante-se. Levante-se, cante uma canção. Levante-se. Marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes. E o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Asser parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Taanaque, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram. Enquanto caminhavam pelo céu, elas lutaram contra Sísera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quisson, o velho rio Quisson. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Éber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Sísera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Sísera e esmagou a sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. A mãe de Sísera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: "Por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar?" As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma: "Eles devem estar dividindo as coisas que tomaram. 1 ou 2 moças para cada soldado, roupas luxuosas para Sísera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente." E houve paz no país durante 40 anos. Juízes capítulo 6. Gideão.
O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oravam ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos, e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá, arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Aserá derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam: Quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Aserá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal?
Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jeru-Baal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulon e de Naphtali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fiques zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão, em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Juízes capítulo 7. Gideão derrota os midianitas. Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do Monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: Você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou, e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: Ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: É a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer,
ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: Levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse: Olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês, que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: Pelo Senhor e por Gideão! Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: Uma espada pelo Senhor e por Gideão! E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-Sita e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naphtali, de Asser e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: Desçam e lutem contra os midianitas. Defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Eles prenderam Oreb e Zeebe, os 2 chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeebe no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e a de Zeebe para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Parabéns por concluir a leitura do dia. Cada passo nessa jornada é um avanço significativo no seu crescimento espiritual. Que tal convidar um amigo ou familiar para embarcar com você nesse desafio de ler a Bíblia inteira este ano? Juntos, essa experiência se torna ainda mais especial e transformadora. Não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Nos vemos na próxima leitura.